você dá um comando de voz. A inteligência artificial da Microsoft interpreta a sua fala e transforma isso em uma ação. I am expecting guests. Eu estou esperando convidados. E automaticamente ele acende a luz dentro da imagem. Isso é apenas um início para te mostrar a inteligência artificial dentro do Microsoft Azure. Fique nesse vídeo e seja preparado para a certificação AI 900. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nuvem na Prática, o canal que te ajuda a tirar as certificações das soluções nuvem. Eu sou o Mancuso, consultor em Cloud, e vamos iniciar falando sobre as cargas de trabalho do Microsoft Azure AI 900. Antes de entrarmos em detalhes sobre os serviços ou cargas de trabalho, nós vamos falar o que cai na prova do AI 900 e aí sim a gente vai fazer um overview sobre cada um dos serviços. Se a gente olhar ao lado direito desses itens, a gente pode entender quais são os itens que mais caem na avaliação, no exame do AI 900. Então a gente vai começar por cargas de trabalhos, quais são os serviços, e a ideia aqui, pessoal, é a gente entender somente quais são as diferenças entre uma carga e a outra. A gente não precisa entender os detalhes agora, ok? A gente vai fazer isso nos próximos vídeos. Depois a gente vai falar sobre as considerações de inteligência artificial, ou seja, o que você precisa ter em mente antes de você criar uma solução de inteligência artificial. Depois sim, vamos entrar em detalhes nos próximos vídeos sobre Machine Learning, sobre visão computacional e também sobre o processamento de linguagem natural. É entendido como inteligência artificial quando você cria um software que é capaz de imitar as capacidades humanas. Ou seja, você cria um software e ele vai aprender com as informações que você envia para ele. É o que a gente chama de Machine Learning. E a partir desse aprendizado, vai conseguir fazer previsões para nós. Depois, a partir do momento que esse software ele entendeu, ele também pode capturar alguma informação que não esteja dentro desse aprendizado. Então a gente vai chamar isso de detecção de anomalias. Depois a gente vai poder fornecer imagens para o Machine Learning e ele vai poder detectar, analisar essas imagens e trazer informações para nós. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre o processamento de idioma natural, ou seja, através da fala, através da escrita, o software vai conseguir entender exatamente o que nós estamos falando. Depois de falarmos sobre todos esses contextos de inteligência artificial, vamos falar sobre a mineração de conhecimento, ou seja, você pode usar uma série desses recursos em conjunto para poder fazer análise de diferentes tipos de informações e dar insights que vão nos ajudar a resolver problemas. Aqui a gente pode entender como que funciona o Machine Learning. Primeiro você fornece um conjunto de dados. Depois, no item 2, além de fornecer o conjunto de dados, você diz o que significa esses dados através dos rótulos, através dessas palavras. Depois, no item 3, ele aprende com o formato das figuras e com o nome que você deu para essas figuras. No item 4, você já tem esse aprendizado de máquina. E no item 5, o que acontece? Quando você mostra para ele uma flor, ele é capaz de interpretar dizendo o nome. Então é dessa forma que o Machine Learning aprende. Você fornece um conjunto de dados e ele aprende com a informação. Outros tipos de aprendizado, como podemos ver abaixo, é você passar um conjunto de dados de pacientes e ele fazer uma previsão de quem vai ter diabetes no futuro ou não. Uma outra previsão é você passar um conjunto de dados sobre aluguel de bicicleta que você teve nos últimos anos e ele dizer para você quantas bicicletas serão alugadas no final do ano. Bom, sobre a detecção de anomalia, é o mesmo conceito de Machine Learning, onde você fornece uma base de dados. Então a gente pode observar aí do lado direito, nós temos, por exemplo, quando nós falamos de motor de um carro, a gente tem temperatura, nós temos pressão, nós temos vibração, nós temos também a parte de velocidade. A partir do momento que ele aprendeu toda a relação de variáveis que estão dentro do motor e alguma dessas variáveis saem fora desse perfil operacional, como a gente pode olhar ali em vibração e pressão,
que acontece? Ele gera um alerta dizendo que existe o quê? Um aviso antecipado de falhas. Um outro exemplo que é bastante comum aqui no Microsoft Azure é sobre detectar padrões incomuns em transações de cartão de crédito, indicando que possa haver fraude. Quando falamos de pesquisa visual computacional, você fornece ao software uma imagem e ele identifica exatamente o que significa essa imagem. Nesse outro exemplo, nós chamamos de detecção de objetos. Além de identificar o objeto, ele diz exatamente em qual posicionamento da figura ele está. Aqui, por exemplo, poderia facilmente identificar se algum veículo está andando fora da sua faixa reservada, por exemplo. Quando falamos de segmentação semântica na pesquisa visual computacional, ele identifica cada um dos objetos e seleciona eles por cores. Um outro tipo de visão computacional que nós temos é a detecção de análise e reconhecimento facial. Ou seja, quando você fornece uma imagem para o machine learning, ele consegue fazer uma análise de geometria facial, fazendo a identificação do indivíduo. Você pode utilizar esse exemplo para reconhecimento de funcionários, para eles poderem entrar na empresa. Aqui temos um outro exemplo de pesquisa visual computacional, que é a análise da imagem. Ou seja, o Microsoft Azure consegue interpretar a imagem, dizendo quais são os objetos contidos nela e dizer uma relação entre elas. Por exemplo, uma pessoa com um cachorro em uma rua. Se você tem uma imagem que possui palavras dentro dela, então você pode utilizar o que a gente chama de OCR, reconhecimento óptico de caractere. Ou seja, automaticamente ele consegue identificar as suas palavras. Isso, por exemplo, é muito utilizado para faturas ou formulários. Ele olha para dentro de uma fatura, consegue dizer qual é o fornecedor dessa fatura e qual é o custo associado. Isso também poderia ser usado para identificação de informações dentro de um cupom fiscal, dizendo qual é o tipo de despesa e também qual é o valor associado. Para sermos um pouco mais prático aqui, eu vou utilizar esse link abaixo para a gente mostrar alguns exemplos diretamente no site do Microsoft Azure. Então aqui você fornece uma imagem para o Microsoft Azure e ele identifica quais são os objetos que estão dentro dessa imagem. Nesse outro exemplo, você fornece uma imagem para o Microsoft Azure e ele diz exatamente quais são os números e escritas que tem dentro dessa imagem. A gente também pode fazer essa interpretação de texto para imagens que foram escritas à mão, que a gente chama de manuscrito. Então dá um clique aqui e automaticamente o Azure ele interpreta o que está escrito de forma manual. Temos também esse exemplo que ele pode identificar exatamente uma figura, que representa uma figura. Eu dou um clique aqui na Estátua da Liberdade e ele tem 95% de certeza que essa é a Estátua da Liberdade. Quando falamos de processo de idioma natural, é quando a inteligência artificial pode entender através do idioma escrito ou falado. O software ele pode analisar e interpretar textos em documentos, mensagens de e-mail e outras fontes. Ele pode interpretar exatamente o que você está dizendo e ele pode transformar essa fala em escrita. É quando dizemos que ele pode sintetizar as respostas de fala. Ele também pode fazer a tradução do idioma que é falado ou de uma palavra do idioma escrito. Ele pode interpretar comandos e determinar as ações apropriadas. E também um outro exemplo é utilizar os agentes de bots para participação em conversa através de website. Então, quando você entra num site, aparece aquele bot, aquele agente querendo te ajudar, é um sistema de inteligência artificial preparado para responder às principais dúvidas do cliente. Para sermos um pouco mais práticos aqui, também vamos acessar aqui esse link. Vamos fazer aqui então um exemplo de interpretação de comando de voz. I am expecting guests. Eu estou aguardando convidados e automaticamente ele acende a luz através do comando. Então nós temos aqui o último tópico, que é a mineração de conhecimento. É exatamente você trazer essas fontes de informações como imagem, vídeos, e-mails, PDFs, formulários. Ele pode interpretar qual é o conhecimento sobre todas essas informações. Ele pode separar as informações, os dados por assuntos
ele pode pegar essas informações e fazer uma análise de sentimento, por exemplo, dizer qual a satisfação do cliente através de todas essas fontes que foram fornecidas. E dizer se o cliente está satisfeito ou não com a empresa. Depois que você teve ciência de todas as cargas de trabalho, chega o momento de você poder implementar isso dentro do Microsoft Azure. Quando nós formos implementar o Machine Learning, você vai escolher o serviço Azure Machine Learning. Quando a gente for trabalhar com contexto de visão, fala, idioma e decisão, nós vamos procurar os serviços cognitivos. Quando a gente for desenvolver bots, a gente vai precisar buscar o serviço de bot do Azure. E quando a gente vai precisar trabalhar com dados para extração, enriquecimento e indexação de dados para pesquisa inteligente, a gente vai buscar serviço de pesquisa cognitiva do Azure. Ok? Esse foi o primeiro vídeo sobre o AI 900. E agora seria muito importante a gente poder sintetizar esse aprendizado através de questões que caem no exame. E você pode clicar nesse vídeo e ver exatamente quais são as questões que caem no exame do AI 900 e estudar por elas. Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!